O Bitec Pague Menos é uma extensão para o Google Chrome, Firefox e Opera que vai te ajudar a encontrar os melhores preços na internet, além de ter testador de cupom automático e diversos outros recursos para te ajudar a economizar no seu dia a dia. Aproveita e instala aí, o link está na descrição. Fala galera, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia, e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma seleção dos melhores smartphones de 2019 que passaram aqui pelo Bitec. E quando eu falo melhores celulares, realmente é topo de linha. Eu não estou falando de celular intermediário avançado, é o melhor que você encontra daquela marca. Então, o custo-benefício aqui não é muito olhado, tá? Realmente a gente está falando de desempenho, acabamento, esse tipo de coisa, mas tem um outro vídeo que eu fiz dos melhores celulares aí até R$2.000, que daí a gente já tá falando mais de custo-benefício, e eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês também, tá bom? Antes de começar a nossa lista, não esquece de se inscrever, deixar aquele like maroto e ativar o sininho aqui para receber as notificações, tá bom? Todos os aparelhos que eu mencionar nessa lista, gente, tem conteúdo no canal, tá? Então eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês e também o link do produto, caso você tenha interesse em comprar, tá bom? Fica tudo aí à disposição de vocês. Bora começar a nossa lista pela Xiaomi, que é uma das marcas mais pedidas aqui no canal, pela questão do custo-benefício, apesar de não ser o foco, né, desse vídeo, e o escolhido foi o Xiaomi Mi 9T Pro. Por quê, Becker? Por que não o Mi 9? O Mi 9 é um ótimo aparelho em termos de desempenho, não deixa nada a desejar para o Mi 9T Pro, mas o Mi 9T Pro é mais moderno, ele é mais completo porque ele tem uma tela inteira, ele tem a câmera pop-up, então tem um charme nisso, além do fato de você ganhar também a tela, né, você não ter notch nenhum. Ele tem uma melhor bateria do que o Mi 9 e ele conta também com, aí, em termos de câmera, praticamente a mesma coisa ali, não muda muita coisa, mas eu acho ele um aparelho mais bonito também, né, em termos aí de realmente de design. Então ele tem tudo de melhor que a Xiaomi pode oferecer no momento. Foi lançado o Mi Note 10, mas ele acabou de ser lançado, eu nem mexi no aparelho, então não vou falar ainda, eu sei que é um ótimo aparelho, mas em termos de hardware, o Mi Note 10 não é um topo de linha, ele é mais na questão das câmeras, então esse prêmio fica pro Mi 9T Pro. É um aparelho muito acertado, ele tem seus problemas, é claro, como por exemplo não ter uma memória interna, ele não tem uma certificação IP68, ele não tem um som muito bom, mas ele atende praticamente em tudo que você deseja para desempenho, acabamento, câmeras, são câmeras da Sony, você tem uma ultra-wide, você tem uma telefoto, é um aparelho que te atende em tudo que você precisar e com um preço muito competitivo, tá? Então, Mi 9T Pro leva o troféu desse ano aí da Xiaomi. O segundo aparelho da nossa lista é o Zenfone 6 da ASUS. Esse aparelho veio muito bem acertado. A gente tem um hardware extremamente poderoso, o melhor que você encontra no mercado, Snapdragon 855, 6 GB de RAM, a versão com 8 GB de RAM. Temos memória interna também com expansão. É um aparelho que tem boas câmeras. A câmera de flip, né, que é a câmera que vira, foi uma grande inovação que a ASUS fez. Então você tem a parte de poder angular ali a câmera em vários sentidos diferentes para você tirar foto, filme em 4K 60 frames na câmera frontal, porque afinal de contas a câmera vira. Temos uma tela com uma bela certificação de cor, também com borda nenhuma, porque você não tem nada, nenhum notch ali na frente, uma bateria gigantesca, então é um aparelho muito bem acertado. Esse é o melhor Zenfone que a ASUS já lançou, é o Snapdragon 855 mais barato do Brasil, se eu não me engano, a gente não tem um aparelho mais barato que ele com essas configurações, então ele veio muito forte, realmente. Talvez você pergunte, pô Becker, mas o ROG Phone 2, por que você não falou dele nessa lista? Porque ele é um aparelho muito de nicho, em termos de configuração, não tem o que falar, ele é um do mais poderoso, acho que do mundo em termos de Android, é só a câmera dele que não é a melhor câmera, é a mesma câmera do Zenfone 6 que a gente tem, mas ele é muito nichado, muito para gamer. Então como a gente está falando de um aparelho mais para público normal, né, de usuário no dia a dia, o Zenfone 6 leva esse troféu. Ele tem também os defeitos dele, é claro, ele não tem certificação IP68, como alguns concorrentes têm, a câmera não é a melhor do mercado, o modo noturno dele não é o melhor do mercado, mas ele tem outras vantagens que compensam muito bem o aparelho, tá bom? Então fica aí Zenfone 6 com o troféu aí da ASUS. O terceiro aparelho da lista é o Galaxy S10 Plus, que é da Samsung, né, obviamente, vocês sabem. É um aparelho muito competente, ele é completo praticamente em tudo, você tem certificação IP68, tem carregamento reverso, tem ótimas câmeras. As câmeras dele, a gente tem aparelhos com câmeras melhores, mas ela é muito consistente, ela entrega um bom resultado na maioria das situações. Então é um celular que me agradou mais até do que o P30 Pro, que ele vai entrar na lista, já tô adiantando, mas eu vou falar melhor para vocês. Mas é um aparelho muito acertado em vários sentidos.
sentidos. A versão aqui do Brasil vem com o Exynos, então não é o processador mais potente que você encontra no mercado. Se você pegar lá fora, vem com o Snapdragon, que é mais poderoso, né? Tem essa coisinha que pega um pouquinho, mas não é nada gritante também, mas ainda assim é uma coisa que se deve olhar. E a bateria dele também melhorou muito esse ano. Então é um aparelho que já era muito bom, ele entrega um ótimo acabamento, tem uma tela muito boa, é uma das melhores telas do mercado que você encontra, e tem o Note 10 também, mas eu não coloquei na lista por causa acho que da questão do preço, e do Note 10, ele é muito focado para usuário que gosta de produtividade. O S10 Plus eu entendo que ele atende muito mais os usuários normais, né? Então é como o ROG Phone 2 que eu falei que é para um público muito de início. Por isso que eu não elegi o Note 10, tá legal? Mas é um aparelho que filma muito bem, assim, acho que de celulares Android, o S10 é uma das melhores filmagens de longe. Eu lembro que desde o S9 que eu já utilizava para viajar, era uma maravilha. Então é um aparelho que, para quem gosta dessa parte de foto, vídeo, é um aparelho bonito, com boa tela, bom desempenho, ele agrada muito, além de ter recursos que muitas vezes outros não têm, como uma certificação IP68, como um carregamento reverso e tudo mais. Só que ele cobra mais caro por isso também. O S10 Plus não é barato, até hoje ele continua caro, teve uma boa queda de preço, é claro, mas ainda assim é um aparelho mais carinho, mas sim que entrega muita coisa, tá? Então ele fica aí eleito como o rei da Samsung nesse ano. Agora vamos falar da Motorola, gente. A Motorola lançou muito aparelho esse ano, mas nós não tivemos nenhum topo de linha que seja tão comparável como os aparelhos que eu falei até agora, tá? Mas o que acontece? Como a Motorola está se posicionando desse jeito, em ter intermediário avançado e não um topo de linha, eu não ia deixar ela fora da lista. Então a gente vai ficar aqui com o Motorola One Zoom, que é um bom aparelho, tem boas câmeras, tem uma grande flexibilidade em termos de uso de câmera, um acabamento bem bonito, uma tela legal, mas não é totalmente equiparável com seus concorrentes, como eu já falei. Ainda assim, é um aparelho que ele traz uma flexibilidade para quem procura um celular intermediário avançado, ele traz uma flexibilidade de câmera muito boa e um desempenho de hardware intermediário avançado também. Tá? Não é nada monstruoso, mas ele dá conta de boa no dia a dia. O design dele é meio diferentão, eu achei estranho quando eu vi nas fotos, mas quando eu peguei o aparelho em mãos, eu acabei gostando. É um aparelho bem equilibrado, ele junta tudo de melhor que a gente tem na nova linha da Motorola desse ano, que é o One Zoom, o One Action, que é o One Action, o One Vision e outras variações aí, e é tudo colocado nesse pacote. Então, é a melhor opção que a gente tem da Motorola esse ano, não é barato, eu acho que ele veio bem salgadinho, mas como a gente não está falando de custo-benefício aqui, fica aí o Motorola One Zoom com o prêmio da Moto, tá bom? O quinto aparelho da nossa lista é o iPhone 11. É claro que a Apple não ficaria fora da lista dos aparelhos topo de linha de 2019, principalmente que nós não estamos olhando o custo-benefício aqui. E por que eu olhei o iPhone 11, né? Por que eu não selecionei o Pro ou o Pro Max, né? Que tem as 3 lentes e tudo mais, tem mais bateria e tal. Porque é o seguinte, gente, o aparelho é bem caro, a gente sabe, não tem como não falar de preço quando a gente fala da Apple, mas o iPhone 11, ele entrega uma coisa que basicamente você tem tudo que você tem nos mais caros. O que você perde? Você vai ter uma bateria menor, você vai ter uma tela mais simples e você vai ter uma câmera a menos. Não vai ter a lente telefoto, que é uma lente que a maioria das pessoas não usam. Ela ajuda para fazer o modo retrato e tal, mas usar mesmo, poucas pessoas usam. Mais uma coisa mais para retrato e tudo mais. Então o iPhone 11, ele te entrega tudo que tem de melhor, processador igual, tem um pouquinho menos de memória RAM, mas já tá com 4 GB de memória RAM, que dá mais conta, uma tela boa, né, a tela dele é muito boa, mesmo sendo retina, uma durabilidade de bateria intermediária, comparado aos novos, mas antigamente era o que mais durava, né? Então ele é um aparelho muito consistente, a qualidade de câmera, você vai ter a exata qualidade da câmera principal e da ultra-wide que você encontra nos mais caros, então você não precisa pagar tanto para ter a mesma qualidade de uso geral do aparelho. Agora, questão de tamanho de tela, esse tipo de coisa, é a escolha de cada um, é claro, mas é um aparelho muito acertado. Não tem como dizer que ele é extremamente inovador, mas a Apple melhorou e implementou muitas coisas no iPhone esse ano que tornaram ele um celular muito parrudo em termos de consistência, boa qualidade de foto, bom desempenho, o Deep Fusion, que é a nova tecnologia para tirar foto, enfim, tem diversas coisas que deixaram o aparelho melhor do que ele já era. Então o iPhone 11 fica com o troféu este ano aí da Apple. O sexto aparelho da nossa lista é o Huawei P30 Pro, que é um aparelho, gente, que me deixou muito dividido. Ele me deixava muito feliz,
mas também muito triste em algumas horas. E eu vou explicar para vocês o porquê. Também tem análise no canal, é claro, tá? Mas é o seguinte, a Huawei teve vários aparelhos lançados esse ano, teve a treta lá, né, problema com os Estados Unidos e tal, mas os aparelhos, tem até aparelho melhor, é claro, do que o P30 Pro, mas não é da realidade aqui do Brasil ainda, e também como eu utilizei ele como meu aparelho principal e a empresa vende ele aqui no Brasil, eu acho que faz mais sentido a gente falar dele, tá? Até porque ele foi meu aparelho principal por um bom tempo. Então assim, ele é um ótimo aparelho em termos de configuração, usabilidade, tela, bateria, pegada, construção, é um ótimo aparelho, eu não tenho o que reclamar. É um dos aparelhos mais gostosos que eu já usei aí no dia a dia. Agora as câmeras. As câmeras, na minha opinião, é o ponto fortíssimo do aparelho, ao mesmo passo que é um ponto que também às vezes estraga um pouco o aparelho. Por quê? Ele tem aquela tecnologia incrível de 50 vezes de zoom, tem uma telefoto de 5 vezes, tem uma ultra-wide, tem um low light absurdo, o modo noturno do P30 Pro enxerga no escuro, é uma coisa maluca, mas é um aparelho que, quando você tira foto às vezes de pessoa, e eu falei isso no review, fica meio esquisito, ele aplica um HDR, que o negócio às vezes se perde, aí a pele parece que é uma pele falsa, parece uma pintura, fica um negócio meio esquisito, tá? Então é uma questão de software, é um sensor muito complexo que às vezes ele se perde, e aí da mesma forma que você tem fotos muito bonitas, às vezes você tem umas fotos que você fala, meu, tá estranho, tá artificial, não tá legal. E acontece muito quando tem pessoas na foto, e a gente tira muita foto de pessoas também, né, gente? Mas é um celular assim que as câmeras, quando funcionam bem, são incríveis, é uma flexibilidade absurda, em termos de você ter desde uma telefoto até 50 vezes de zoom, mesmo que não seja uma resolução maravilhosa, mas você tem essa flexibilidade. Então é um aparelho que sem dúvida a Huawei acertou muito bem. Eu acho que foi uma experiência que vai ajudar muito para melhorar nos próximos aparelhos, a evitar esses problemas de um sensor extremamente complexo, mas sem dúvida nenhuma fica aí com o troféu esse ano, tá bom? Da Huawei. Beleza, meus queridos e queridas, a nossa lista está finalizada. Esses são os aparelhos que eu testei, que eu trouxe aqui para o canal, mas eu queria fazer uma menção honrosa, digamos assim, ao OnePlus 7, 7T, 7T Pro, enfim, toda a linha OnePlus 7 que veio esse ano, eu não trouxe para o canal, não consegui o aparelho, estava muito caro, eu estava com um monte de aparelho também para fazer, então acabei não conseguindo trazer, testei de alguns amigos rapidamente, então não foi uma experiência realmente que eu tive com o aparelho, mas eu já conheço a linha OnePlus há muito tempo, gosto muito dos aparelhos, e a linha OnePlus 7 com aquela tela de 90 Hz, a maioria das câmeras, enfim, é um aparelho que realmente veio muito forte, eu não poderia deixar de mencionar ele aqui no canal. Vou ver se eu consigo trazer ele mais para frente, mas é uma linha assim que merece a sua atenção, que gosta de aparelhos topo de linha, tá bom? Então essas foram as minhas escolhas, eu quero que você deixe aqui nos comentários qual aparelho que você mais gostou dos aparelhos topo de linha agora de 2019, qual você tem, qual você utilizou, se você chegou a trocar algum, comenta aí para ajudar a galera também, tá bom? Todos os links estão aqui na descrição, dos vídeos, dos aparelhos, e a gente se vê nas próximas. Não esqueça de se inscrever, deixar o like e até o próximo vídeo, galera. Valeu e tchau, tchau!